Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Uma pergunta: fé ou obras? O que é melhor? O que é mais necessário a uma vida cristã? Fé, obras. Vocês vivem de fé, dizem alguns, e nós vivemos de obras. Ou então, dizem outros, vocês vivem de obras, mas não têm fé. A velha polêmica que só surge do entendimento das pessoas que não conhecem a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor da obra redentora. Sim, não é o homem. A fé cristã, a vida cristã, o cristianismo não é uma conquista de homem, por ser bom ou por ser sábio. A vida cristã é uma concessão do alto, elaborada antes da fundação do mundo para a salvação e aperfeiçoamento. Vamos repetir? Salvação e aperfeiçoamento. Todo homem, toda mulher cristã tem que ter essa noção para que não fique intimidado perante aqueles que dizem: vocês têm fé, mas não têm obras. Nós temos fé sim e nós temos obra, porque uma vida cristã, eu estou falando de uma vida cristã, ela não existe sem a fé e não existe sem as obras. Ela não existe sem a fé na obra redentora de Jesus. Não existindo fé na obra redentora de Jesus, não havendo fé no sangue remidor de Jesus, não havendo fé no sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo, não existe fé cristã em hipótese alguma, seja bom ou seja mal, tenha ou não obras, não tendo fé nessas coisas relatadas, não existe vida cristã. E qualquer argumento contrário não passa de fantasia, não passa de vazio. Também não existe vida cristã com fé, plena de fé e desprezando as obras. E muito menos existe uma vida cristã em que as obras são muito numerosas, são muito amorosas, mas a pessoa não tem fé na obra redentora de Jesus. Ela tem atitudes benevolentes, mas uma condição cristã ela não tem. O cristianismo não vive de fé e não vive de obras. Ele não vive desprezando a fé e não vive desprezando as obras. É um casamento perfeito, elaborado por Deus antes da fundação do mundo, porque o que Jesus nos trouxe e os evangelhos mostram que é resgate e aperfeiçoamento. Fé e obras andam juntas em quem tem uma vida cristã com boa consciência, uma vida cristã com bom entendimento. Dois apóstolos nós vamos citar aqui, que eles vão nos provar de que a vida cristã ela é formada por fé e formada por obras, não desprezando nenhuma das duas, as duas se completando, porque quem elaborou a fé cristã, quem elaborou a vida cristã, quem nos concede a vida cristã, pensou em tudo. Ele quer uma fé genuína e quer uma vida enriquecida por obras genuínas. Não é qualquer obra. Vamos examinar o primeiro apóstolo, que é Paulo, na carta a Tito, nos capítulos 2 e nos capítulos 3. Citar apenas duas passagens rápidas. O que Paulo diz na carta a Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2, versículo 14. Falando de Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, o qual a si mesmo se sacrificou por nós, a fim de remir-nos, a fim de nos libertar de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, propriedade de Jesus, portanto, zeloso de boas obras.
zeloso de boas obras. Então, aqui nessa passagem da carta a Tito, capítulo 2, versículo 14, citando apenas esse versículo, nós vemos que o apóstolo Paulo, capacitado por Jesus, ele é bem claro. Fé nunca dissociada das obras, mas uma fé genuína, salvadora, redentora, remidora e purificadora, é para um povo exclusivamente de Jesus, solícito em boas obras. É inviável você ter uma vida cristã não tendo uma fé genuína e não tendo as obras devidamente, no caso, enriquecedoras dessa fé. Na mesma carta a Tito, mas no capítulo 3, vamos citar apenas o versículo 8. Tito, agora capítulo 3, versículo 8. O que ele diz? Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para os que têm crido, fé, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Para os que têm crido na obra redentora de Deus, manifesta na pessoa de Jesus. Para os que têm fé, portanto, fé genuína, sejam também solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, nas palavras aqui do apóstolo Paulo, citando apenas Paulo, citando apenas essa epístola, não fazendo um vídeo exaustivo, Paulo, que foi capacitado por Jesus, afirma: fé e obras são indissociáveis na vida cristã. Se você é homem ou mulher cristã, um dia for acusado de que vive de uma fé indolente e não é rico de boas obras, você já tem argumentos agora para se defender desses que são inimigos da vida cristã. Querem para si uma identidade cristã, mas as suas obras são duvidosas e a sua fé é nenhuma. O outro apóstolo, o apóstolo Pedro, esse eu cito sempre, porque ele é muito claro no caso da fé e das obras. Na sua segunda epístola, em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. O que ele diz da fé e o que ele diz das obras? Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Associai com a vossa fé. Qual é a fé? A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé na obra redentora de Jesus. A fé na cruz de redenção. A fé no sacrifício perfeito e também eterno de Jesus. Essa é a fé a que Pedro está se referindo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso cuidado, todo o vosso zelo, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade. E com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, então Pedro diz, é preciso que exista e é preciso que cresça durante a vida cristã. Tanto a fé quanto as virtudes, tanto a fé quanto as obras, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o apóstolo Pedro aqui é bastante claro que a vossa fé seja adicionada de boas obras. Ele não está dizendo que as boas obras legitimizam a fé. Ele está dizendo que a fé legítima na obra redentora de Jesus deve ser diligentemente enriquecida, aperfeiçoada,
aprimorada com toda a sorte de virtude. Porque quem não associa, diz ele, quem não associa essa fé genuína com as boas obras que, no caso, enaltecem o homem cristão e enaltecem a obra redentora de Jesus, eles não têm um pleno conhecimento da obra redentora de nosso Deus e Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é completamente descabida essa discussão de fé e obras. Quando se fala em cristianismo, nós falamos de algo perfeito, elaborado por Jesus antes da fundação do mundo, para que o homem seja salvo e aperfeiçoado, para que o homem seja resgatado e seja aprimorado. Fé e obras só estão dissociadas na mente e na boca de pessoas de mau entendimento. Ou não conhecem o cristianismo, ou então querem combater o cristianismo, atribuindo a eles uma fé estéril ou obras que não sejam legítimas. Então, que isso ajude você, que essas passagens que eu citei de Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 3, e da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, saibam que a nossa vida cristã é uma vida que ela é composta de dois elementos indissociáveis: a fé genuína na obra redentora de Jesus e as obras que sejam agradáveis a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você se aperfeiçoe nessa fé e nessas obras em nome de Jesus.